Bom, pessoal, vamos lá. Vou tentar gravar um vídeo rapidinho para falar sobre o MMC e o MDC a partir da fatoração em primos, né? Então, no final, eu quero tentar induzir aquele resultado que a Gisele colocou no vídeo dela, de que o produto do MMC e do MDC é, na verdade, o produto dos dois números, tá? Então, a primeira coisa que eu queria lembrar é que a fatoração em primos ela é única, né? Esse é um resultado que eu não vou demonstrar aqui, mas ele é um resultado bastante que vai ficando bastante evidente a partir da sua própria prática, né? Então, na medida em que a gente vai fatorando números, a gente vai percebendo que não existe outra possibilidade para a fatoração de um número. Então, começando, por exemplo, com o 120, né, a fatoração dele envolve 3 fatores primos iguais a 2, um fator primo igual a 3 e o fator primo igual a 5, né? Então, essa é a primeira parte, tá? Então vamos lá gravar a segunda parte. A segunda parte envolve essa afirmação, né? De que quando a gente for tentar encontrar um divisor do 120, ele vai ter no máximo os mesmos fatores que o 120. Então eu não posso ter um divisor do 120 que apareça um fator diferente desses, né? Por exemplo, o fator 7 não vai aparecer. Se um número aparecer o fator 7, então ele não vai ser um divisor do 120. E também ele não pode aparecer mais fatores do que os que estão aqui. Então, aqui ele apareceu no 120, ele tem 3 fatores iguais a 2. Um divisor do 120 não pode ter 4 fatores iguais a 2, né? Ou mais fatores do que o 3. Por exemplo, 2 fatores iguais a 3, ou 3 fatores iguais a 5, coisas assim. Ele vai ter no máximo 3 fatores iguais a 2, um fator igual a 3 e um fator igual a 5. Então, um divisor do 120, por exemplo, a gente pode calcular colocando lá 2 ao quadrado vezes 3 na zero vezes 5 a 1, por exemplo, né? Opa, coloquei 2 ao quadrado vezes 3 a zero. Por isso, naquele resultado que a Gisele fala para calcular o número de divisores, ela vai colocando os números aqui em cima, né? Cada um desses expoentes sendo, no caso do aqui, ele poderia colocar como expoente o 0, 1, 2 ou 3. No expoente do 3 pode colocar o 0 ou 1, e no expoente do 5 pode colocar o 0 ou 1. E aí depois ela calcula a quantidade de divisores a partir de todas as possibilidades para os expoentes. Então esse daqui daria um divisor, que é o divisor aqui, vai dar 4 vezes 5, dá 20. Então esse aqui é um divisor do 120. A gente poderia, a partir daqui, já inclusive saber quanto que dá a divisão, né? Basta a gente olhar para quantos fatores faltam para chegar no 120. Então, aqui o 20 ele tem 2 fatores iguais a 2. Para chegar no 120, falta um fator 2. Agora, com esses dois fatores 2 mais esse fator 2, eu tenho 3 fatores 2. Aqui eu tenho 3 a 0, então não tenho nenhum fator 3. Para chegar no 120, eu precisava de um fator 3. Também aqui eu já peguei um fator 5, então eu não preciso mais de fator 5. Então esse daqui é o número que multiplicado por esse chega no 120, né? Então esse daqui dá o 6. Resultado, 20 vezes 6 dá o 120. Vamos lá para o próximo passo, falar dos múltiplos do 120. Então, enquanto que os divisores podem ter no máximo esses fatores aqui, os múltiplos de 120 têm que ter pelo menos aqueles fatores. Qualquer número que se pretende múltiplo do 120 não pode deixar de ter esses fatores aqui, né? Então, se eu pegar como é que eu construo múltiplos de 120? Eu tenho que pelo menos pegar esses fatores, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, e depois acrescentar mais fatores, caso eu queira, né? Então, esse daqui já é um múltiplo do 120, que é o próprio 120, né? É 120 vezes 1. Se eu quiser um outro múltiplo, eu vou ter que acrescentar fatores. Digamos, eu vou acrescentar um fator 3, um fator 2, um fator 7 e um fator 11, por exemplo. E aí já construí um número que é múltiplo de 120. Que número é esse? Ora, não sei. Eu sei que a fatoração desse número ele é 120 vezes... Aqui quanto que dá isso? Dá 77 vezes 2 dá 144.
Então, esse daqui é um múltiplo de 120, porque ele é 120 vezes 144. A fatoração em primos dele ficaria quantos fatores 2? Eu tenho 4 fatores 2, esses 3 mais esse. Tenho 1 fator 3, 1 fator 5 desse daqui, 1 fator 7 e 1 fator 11. Então, esse daqui é um múltiplo de 120 e observa que ele tem os 3 fatores 2 estão aqui dentro, ele tem esse fator 3 e ele tem esse fator 5. Então, divisores, voltando, divisores de 120 tem que ter, no máximo, esses fatores. E os múltiplos de 120 tem que ter, no mínimo, esses fatores. Se ele não tiver esses fatores, ele não vai ser múltiplo do 120. E se ele tiver mais do que esses fatores, ele não vai dividir o 120. Então vamos lá na ideia agora para calcular o MDC, o maior divisor comum entre 120 e 126. Bom, primeiro apresentei a fatoração dos dois aqui, do 120 e do 126. Como a gente falou, para ser um divisor do 120, ele vai ter que ter no máximo 3 fatores 2, 1 fator 3 e 1 fator 5. E para ser um divisor do 126, ele vai ter que ter no máximo 1 fator 2. Ora, aqui já encontra uma contradição não, mas uma situação que a gente tem que analisar, né? Se para ser divisor dos dois, ele tem que ter no máximo 3 fatores 2 e tem que ter no máximo 1 fator 2, então a gente vai ter que ficar com o menor deles, que é o 1 fator 2 só apenas, né? Então, um divisor, para ser comum aos dois, ele tem que ter no máximo 1 fator 2, porque se ele tiver mais do que 1 fator 2, ele não vai dividir esse cara aqui, né? Bom, além disso, para ser divisor dos dois, ele vai ter que ter no máximo 1 fator 3. Se ele tiver mais do que 1 fator 3, ele não divide o de cima, né? Se ele tiver mais 2 fatores 3, ele até divide o de baixo, mas ele não divide o de cima. Então, ele vai ter que ter no máximo 1 fator 3. Quanto aos fatores 5 e 7, para dividir o 120, ele tem que ter no máximo um fator 5. Mas se ele tiver um fator 5, ele não vai dividir o de baixo, né? Então, ele não vai ser um divisor comum dos dois. A mesma coisa para o 7. Se ele tiver um fator 7, ele divide o de baixo, mas não divide o de cima. Portanto, o maior divisor comum se dá quando eu pego um fator 2 apenas e um fator 3, que é o 6. Então, o próximo passo, calcular o MMC, o menor múltiplo comum a 120 e 126. Então, a gente vai procurar agora um múltiplo dos dois. Bom, como a gente falou, já no passo 3, ali em cima, para ser múltiplo do 120, ele tem que apresentar pelo menos esses fatores aqui. Então, para ser um múltiplo de 120, ele tem que apresentar os fatores 2, tem que apresentar 3 fatores 2, ele tem que apresentar um fator 3 e tem que apresentar um fator 5 para ser múltiplo do 120. Se ele apresentar menos do que isso, menos do que esses fatores, ele não vai ser múltiplo de 120. Para ser múltiplo do 126, ele tem que apresentar pelo menos um fator 2. Ora, um fator 2 a gente já colocou ali. Ele tem que apresentar 2 fatores iguais a 3, a gente já colocou um fator igual a 3. Como a gente está procurando o menor, eu não vou extrapolar muito esses fatores. Então, eu vou colocar só mais um fator 3. Agora, eu tenho um número que tem os 2 fatores 3, como é necessário para dividir o 126, e tem um fator 3, já tinha, né? Para ser um múltiplo do 120. Por fim, para ser múltiplo do 126, falta ainda o fator 7, né? Então, eu vou acrescentar o 7 aqui. Então, o menor múltiplo comum a 120 e 126 deve necessariamente apresentar todos esses fatores aqui. A conta vai ficar, quantos fatores 2 eu vou ter? Eu já tenho 3 fatores 2, eu vou ficar agora com 2 fatores 3, um fator 5 e um fator 7. Então, voltando à ideia de calcular o MMC e o MDC a partir dos fatores primos,
a gente viu que a ideia é simplesmente escrever os números nos seus fatores primos. Então, eu escrevi novamente o 120 dessa forma, né? Eu coloquei um fator 7 que aparece no 126, mas coloquei ele com fator zero, apenas para questões didáticas mais para frente. Mesma coisa embaixo, 126, eu coloquei um fator 5 aqui, mas com um expoente zero, dizendo que é só para aparecer aqui embaixo, tá? Mas ele não... quando eu faço 5 elevado a zero, ele de fato, quer dizer, não estou pegando nenhum fator 5, né? Então, quando a gente vai fazer o MDC, a gente vai olhar para cada um dos fatores primos que entram nessa brincadeira, né? Que é o 2, o 3, o 5 e o 7, né? Que aparecem nesse jogo todo, e olhar para cada um deles e ver, no caso do MDC, pegar a maior quantidade possível para que ele divida os dois. Então, nesse caso, para pegar o fator 2, a maior quantidade possível para que divida os dois é um fator 2 apenas, né? Que é, na verdade, o menor expoente entre esse e esse, né? Então, a maior quantidade possível é 1. A maior quantidade possível de fatores 3 para que divida os dois é 1 também. Então, eu vou olhar para esses dois caras aqui e ver qual é o menor expoente. É o 3 elevado a 1. Mesma coisa aqui, eu vou olhar para os dois e ver qual é o menor expoente, é o 5 elevado a zero. E vou olhar para esses dois e qual é o menor expoente, é o 7 elevado a zero. Então, esse daqui me dá o maior divisor comum. Eu olho para cada um dos fatores e vejo qual é o menor expoente, né? O menor expoente é o maior expoente possível para que esse fator divida os dois números. Para calcular o MMC, eu faço o contrário. Eu olho para cada um desses fatores e pego o maior expoente. Por que o maior expoente? Porque o maior expoente é o menor número necessário para que essa quantidade de fatores apareça num múltiplo de ambos. Então, no caso do 2, do fator 2, para que ele seja múltiplo de ambos, ele tem que aparecer com pelo menos 3 fatores 2. Se ele não aparecer 3 fatores 2 na fatoração, então ele não vai ser múltiplo de 120. Então eu vou escolher 2 ao cubo. Mesma coisa aqui. Eu vou ter que escolher o maior dos dois, né? Porque se ele não aparecer 2 fatores iguais a 3, não vai ser múltiplo de 126. Então eu apareço 3 ao quadrado. A mesma coisa no 5. Se ele não aparecer um fator 5, ele não é múltiplo de 120. E se não aparecer um fator 7, ele não é múltiplo de 126. Então, observe que nessa brincadeira toda, eu olho para a fatoração dos números e para calcular o MDC, eu vou pegando o menor expoente, o fator com o menor expoente, aí eu calculo o MDC, e para calcular o MMC, eu olho e pego o complementar, que é o com um maior expoente, né? No final das contas, eu peguei tantos fatores quantos aparecem no produto dos dois números, porque eu vou pegar todos esses fatores, né? Isso daqui dá o produto de 120 vezes 126.